Amém. Louvado seja o Senhor. Podem assentar. Amados irmãos, quero partilhar com os irmãos a palavra do Senhor e convido todos a estarem atentos à leitura da palavra e também a aplicação e a mensagem de Deus ao nosso coração. O título da mensagem desta manhã, deste domingo, é o caminhar do verdadeiro cristão. Eu coloquei aí no informativo o caminhar do cristão, mas há muita gente que se diz cristão ou cristã e que não está caminhando como um cristão. Então, por isso, se você é cristão e não está caminhando conforme as lições desse texto bíblico, então alguma coisa precisa ser revista na sua vida. Então, nosso tema de hoje, então, é o caminhar do verdadeiro cristão. Como ele caminha, como ele vai, como ele anda. E vida cristã é andar. Andando na presença de Deus, andando diante do Senhor, andando como digno do Evangelho. Então, somos peregrinos desta terra. Cada dia é um andar nosso, porque nossa pátria não é esta a definitiva, mas a pátria celestial. Estamos aqui num tempo curto e estamos comprometidos como cidadãos deste Brasil, deste mundo, deste nossa cidade. Hoje vamos cumprir nossas obrigações de cidadãos e cumprimos as leis do nosso país, porque se não as cumprimos também temos as punições. Da mesma maneira somos também comprometidos com os céus, com o reino de Deus, e andamos também, procuramos andar de acordo com a vontade do Senhor, do Deus eterno. E o reino deste mundo é provisório, mas o reino de Deus é um reino eterno. E nele vamos estar por toda a eternidade. Então, mais valor tem para nós a cidadania do reino de Deus. E aí, é preciso que nós nos vejamos como cristãos que seguem os valores e os princípios deste reino do Senhor. A meditação tem como base Lucas capítulo 24, de 13 a 33. É uma palavra, é um texto muito conhecido. Você já ouviu algumas palavras sobre esse texto, em algum momento já devo ter também, preguei também aqui, mas sempre Deus traz alguma coisa a mais ao nosso coração. É o episódio do caminho dos discípulos, do caminho de Emaús. E nós vamos entender tudo o que está ali. Meus irmãos, estou muito preocupado. Eu assisto com muita preocupação crentes subindo e crentes descendo no seu nível espiritual ao longo desta pandemia. Tenho tido já alguns trabalhos, assim, algumas preocupações, e tenho que intervir em situações e vida de irmãos que estão de uma hora para outra declinando, de uma hora para outra perdendo a fé, perdendo o entusiasmo cristão. E, por outro lado, também tenho tido muitas alegrias com irmãos que estão revigorando na sua fé. E este é como a gente tem dito aqui, este já é um efeito desta pandemia em todo o mundo, uma espécie de peneira, em que aqueles que são verdadeiramente cristãos vão se mostrar firmes diante dos desafios. Então, nós temos cristãos deprimidos e também cristãos que estão desorientados, mas também temos cristãos que estão firmes e esperançosos. Dentro do mesmo ambiente, pessoas com sentimentos
diferenciados. Qual tem sido a sua caminhada como cristão neste tempo de pandemia? Qual tem sido a sua maneira de viver? Como dizem os jovens, a sua vibe, o seu estado emocional, o seu estado de espírito. Como é que está diante desta situação toda que a gente está vivendo, inédita, que nunca vivemos, pelo menos a nossa geração e as outras gerações. Esse texto que vamos apreciar juntos é um retrato de duas realidades de dois cristãos. E o texto vai nos mostrar como essa dupla de cristãos foi e saiu de Jerusalém em direção a Emaús. Nesse estado, o estado de espírito deles, quando saíram de Jerusalém até Emaús, era um. Depois eles voltaram para Jerusalém e o estado de espírito deles era outro. Então há muitos cristãos que, em vez de estarem caminhando para Jerusalém ou Nova Jerusalém, mesmo em tempos difíceis, estão caminhando para Emaús. E para viver de abatimento, de tristeza, de desesperança. Então, não será assim conosco. E esta caminhada, esta dupla caminhada de Jerusalém a Emaús e de Emaús a Jerusalém, ela ilustra a vida cristã, como ela deve ser entendida. Então, o que aconteceu nessas duas caminhadas? É isso que vamos analisar. E como vamos aplicar isso à nossa própria caminhada? Então, a primeira pergunta que eu faço aos irmãos é: como não é o caminhar do verdadeiro cristão? Como não é? A descida de Jerusalém para Emaús revela um tipo de caminhada, e a subida para Jerusalém outra. Vamos ver em que estado de espírito o irmão está, e que esse texto vai nos ajudar a compreender, e quem sabe também, com a graça do Senhor e pelo Espírito de Deus, nos posicionarmos mais adequadamente como Deus deseja. O texto começa dizendo, está aí o texto, vocês podem acompanhar, ali está um retrato, pode voltar, uma figura desta caminhada de Jerusalém para Emaús, e no meio do caminho apareceu Jesus a eles. O texto, como diz, verso 13: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. A primeira coisa que nada tem a ver com o caminhar do cristão é o caminhar de desistência. Aqui estavam 2 discípulos de Jesus, não discípulos, 2 dos 12, mas que já criam em Jesus, que já conviveram com Jesus, que tiveram uma experiência com Ele, e eles então voltavam de Jerusalém para Emaús, depois de terem assistido à crucificação do Salvador. E eles voltavam num domingo à tarde, quando pela manhã já ouviram algumas notícias, assim, algumas informações sobre uma eventual ressurreição de Jesus, mas foram embora, voltaram para casa. E a cidade, o vilarejo de Emaús, ela é um lugar, Emaús quer dizer águas quentes ou águas termais. Era um lugar, suponho, aprazível, e a distância entre Jerusalém até Emaús era, como diz o texto bíblico, de 11 quilômetros.
E normalmente as pessoas caminhavam, ou a cavalo, mas aqui se dá a entender que estavam caminhando. E a caminhada levava aí umas 6 ou 7 horas. A caminhada de Jerusalém para Emaús era um pouco mais fácil. Ia descendo, né? Ao longo dessa caminhada eles iam com menos desgaste de energia, descendo. Jerusalém ficava num planalto, ou numa região, num platô, 700 metros acima do nível do mar. Então, não é uma altura tão grande, mas quem vinha, por exemplo, do mar Mediterrâneo, e se quisesse ir para Jerusalém, teria que pegar uma subida, né, até chegar lá. Claro que existem montes muito mais altos que este monte, o Moriá, onde estava Jerusalém, mas só que o lugarejo de Emaús é um lugarejo mais baixo ainda. Além de eles chegarem no nível do mar, os 700, diz os historiadores, e a geografia mostra, que o povoado de Emaús ficava 300 metros abaixo do nível do mar. Então era uma região mais baixa, portanto, por isso propicia a surgimento de fontes de águas termais mais quentes, né? E por causa desta situação. Então, portanto, de Emaús até Jerusalém havia então 11 quilômetros e 1.000 quilômetros, aliás, 1.000 quilômetros, isso mesmo. Não, se era 700, isso, 1.000 metros, não quilômetros, 1.000 metros acima do nível do mar. Então, a caminhada de ida para Jerusalém era sempre um pouco mais sacrificial, mas voltando não. Estavam voltando estes discípulos. Na verdade, esta volta representa a sua desistência. Eles estavam frustrados, eles estavam decepcionados com toda a situação, com toda a tristeza, eles estavam desnorteados com o que aconteceu, uma aparente derrota do Salvador, e eles estavam em profunda crise e desiludidos. Então, o espírito deles não era um espírito bom naquela descida. A geografia confirmava o estado de espírito deles, descendo. E eu tenho estado preocupado com muitos irmãos que, em vez de estar subindo, estão também descendo na sua intimidade com Deus, descendo na sua preocupação com as coisas espirituais, descendo, permitindo abatimentos da sua vida. Nossa caminhada não é caminhada de desistência, nossa caminhada não é caminhada de desânimo. Cristão não pode ter desânimo. Cristão, se tiver desânimo, tem que buscar no Senhor novas forças. Nós não fomos chamados para desistência, fomos chamados para vivermos uma vida sempre ativa diante do Senhor, sem esmorecer, sendo fiel até a morte. Então, diz Gálatas capítulo 6, verso 9, diz: não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Então, nossa caminhada de fazer bem, de fazer o que Deus quer, o que agrada ao Senhor, não pode terminar, porque senão, se pararmos de ter esta preocupação, nós vamos desfalecer, nós vamos deixando de ser cristãos e nos tornamos como a multidão que não tem esse compromisso com o Senhor. Eu reconheço que para subir sempre será mais difícil. Subir o nível espiritual é muito mais difícil do que baixar o nível espiritual.
Para pecar, tudo ajuda. O mundo ajuda, Satanás ajuda, a carne ajuda, todo mundo empurra. Ainda tem, então com tudo isso, tudo é fácil. Mas para subir já é diferente. Você tem que lutar contra essas três forças. Eu incluo mais uma, que é a força do ego. Então, para poder subir, mas nessa subida você tem o Espírito Santo. Para não deixar, e você não deve deixar que seu ânimo seja abatido pelas circunstâncias, por um problema difícil, pela morte de um querido, pelo desemprego, pelas provações. Hebreus 10:35 já vai dizer isso também. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Não abram mão da confiança. Não permita que seu coração seja desestruturado com toda essa situação. Continue confiando em Deus, continue servindo ao Senhor, continue adorando ao Senhor. Este é um tempo de provação. Esse é um tempo em que Deus está mostrando joios e trigo, e você não é joio, você é do Senhor. Alguns pais têm entrado em contato comigo dizendo: pastor, meu filho, minha filha, meu esposo não quer vir à igreja, não perdeu o interesse, não tem. O que está havendo? Num tempo tão difícil como esse, devíamos estar mais firmes, e muitos estão desistindo. Então, nossa caminhada não é caminhada de desistência. Vamos para a segunda lição, verso 14. No caminho, conversavam, quando voltavam de Jerusalém para Emaús, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Vejam que os olhos não conseguiram identificar que ali estava Jesus. Por isso a lição do que não é a caminhada de um cristão, a caminhada do cristão não pode ser um caminho com deficiência. Não adianta ser cristão deficiente, que não tem visão espiritual, que não tem boca santa, redimida, que não tem mãos disponíveis ao servir, amar, a contribuir, que não tem pés para abençoar e ir para lugares que honram ao Senhor. Quando nosso coração está abatido, nós ficamos com deficiências, nós ficamos com problemas que afetam nossa alma e nosso espírito. A tristeza e o abatimento não permitiram aqueles dois discípulos do caminho de Emaús de enxergar Jesus. E quando a gente está mal espiritualmente, a gente não enxerga a bênção de Deus, não tem a sensibilidade para perceber a palavra já não fala mais ao seu coração como deveria falar, você já não tem aquela intimidade com o Senhor, não tem mais tanto desejo de vir à igreja adorar ao Senhor, porque você se tornou um deficiente. Todo aquele trabalho que Deus estava fazendo pelo Espírito Santo para tornar você uma pessoa melhor, uma pessoa mais parecida com Jesus, vai por água abaixo. E as deficiências vão tomando conta da nossa vida. Há muitos cristãos que estão apavorados demais. Alguns cristãos estão frios espiritualmente. É o que eu chamo de uma hipotermia espiritual, uma deficiência. Nós não fomos chamados para viver deficientes. Infelizmente, muitos não estão preocupados com essas deficiências. Eu não consigo ter intimidade com Deus, mas será que há alguma coisa em você que não está impedindo de você enxergar? Aqueles discípulos estavam tomados de tristeza, de abatimento, de desesperança,
que não conseguiram enxergar Jesus. Eu imagino que Jesus tinha já ali um corpo glorificado e que alguma coisa estava um pouco diferente, mas eles não tiveram olhos para enxergar, porque o seu coração estava tomado pelas tristezas e abatimentos deste tempo. Hebreus capítulo 12, verso 13 diz que aqueles discípulos, como diz Hebreus, estavam com mãos cansadas, joelhos vacilantes e pés mancos. Há muitos cristãos aqui, pouco tempo falei sobre isto. Nós não podemos ter joelhos vacilantes, mãos cansadas e pés mancos no serviço do Senhor. Não é deficiência a nossa maneira de viver, apresentando deficiências morais, deficiências doutrinárias. Às vezes chegam a mim algumas perguntas que eu fico assustado. Não é possível que a pessoa tenha perguntado um negócio desse. Ou não estão ouvindo o que a gente está falando, né? Então a gente fica um pouco preocupado. E deficiências espirituais. Gálatas 5:7 vai dizer: vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar a obedecer à verdade? Há muitos cristãos que corriam bem, eram bons atletas de Cristo na oração, no louvor, na dedicação ao Senhor. O que os impediu de pararem de correr e de obedecer a Deus e fazer a sua vontade? Então, nossa caminhada não é, meus irmãos, caminhada de deficiência. Vamos à terceira referência do que não é a nossa caminhada. Verso 17. Ele lhes perguntou, Jesus perguntou a eles, sem ser reconhecido por eles: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Estavam caminhando, pararam, visivelmente abatidos, com o rosto entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? É o único. Jesus também estava naquela mesma caminhada de Jerusalém para Emaús, então veio de Jerusalém. Não sabe o que aconteceu? Eles estranharam. Interessante nesse texto bíblico é que só o nome de um discípulo, aqui uma curiosidade, só o nome de um discípulo é mencionado, Cleopas. Por que Lucas, que escreveu esse episódio, e o único que escreveu, em nenhum outro evangelho aparece esse episódio? Porque Lucas não mencionou o nome da segunda pessoa. Então, há duas teorias de quem seria, apenas a título de curiosidade, de quem seria esta outra pessoa que estava junto com Cleopas. Duas possibilidades. A primeira possibilidade é que seja o próprio Lucas, o segundo discípulo, aquele que narrava, e ele foi narrado com tantos detalhes, que podia ser ele. E o livro de Atos também, Lucas escreveu. Médico amado, depois se tornando, muitos momentos ele estava com eles, com Paulo, com Silas, em algumas viagens, e às vezes ele usava a expressão: nós estávamos e caminhávamos. Lucas estava ali presente até quando o barco afundou, quando o navio afundou, ele descreve na primeira pessoa do plural. Então, mas ele geralmente não se referia a si mesmo. Então, por isso, alguns comentaristas acham que teria sido o próprio Lucas que estava ali, que era um discípulo iniciante de Jesus daquela ocasião. Outra teoria é que poderia ser a esposa de Cleopas. E
que chama Maria, que esteve junto com as outras mulheres. Por exemplo, lá em João, capítulo 19, verso 25, vai dizer: perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Aqui não está Cleopas, aqui está Clopas. Faltou uma letra E, né? Então, podia ser Cleopas. Quem escreveu foi João. João escreveu 50 anos depois. Pode ser que ele lembrava deste nome, Clopas. Então, se Maria, a esposa de Clopas ou Cleopas, estava ali, isso é sinal de que quando Cleopas voltava com a sua esposa. Isso coincide com o fato de entrarem para casa, de preparar a ceia, etc. Então, há essas duas possibilidades. É uma questão não tão relevante, mas apenas a título de curiosidade, né? À luz do que eu falei, como é que os irmãos... Vamos ver aqui já que estamos na época de votação, né? Quem acha que é Maria vai levantar a mão a primeira vez, e quem acha que era Lucas vai levantar a segunda mão. Quem acha que era Maria? Levante a mão. Que era Maria, a esposa de Cleopas, que estava com Cleopas. Isso, alguns. Quem acha que era Lucas? Levanta a mão. Isso, Lucas. Tem uma turma que não acha nada, né? Mas olha, é isso aí, eu não sei... Eu pedi para ver, mas eu só vi algumas mãos. Eu acho que Maria venceu, não sei. Bom, foi Lucas que venceu? Tá bom. Se essas urnas eletrônicas computassem como eu computei, nós estaríamos fritos às eleições no Brasil. Muito bem. E aí, continua o texto. Verso 19. Que coisas? Perguntou Jesus. Você não sabe, é o único forasteiro, é o único visitante em Jerusalém, não sabe o que aconteceu? Que coisas? Claro que Jesus sabia, mas queria ver como eles estavam interpretando isso. Ora, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Verso de número 21. E nós esperávamos que era ele que ia fazer a redenção de Israel. E hoje é o terceiro dia desde que isso tudo aconteceu. Esse trecho do texto que nós estamos narrando vai nos ensinar que o caminho de um cristão verdadeiro não é um caminhar de desilusão. Vejam só, esses homens interpretaram mal o ministério de Jesus. Eles achavam que Jesus de fato ia ser um líder político, uma pessoa importante que movimentaria toda a nação, e se quisesse ele faria isso mesmo, e que poderia então representar duas coisas. Primeiro, a libertação do povo de Israel das mãos dos romanos. E segundo, poderia representar a reimplantação de um reino igual ao reino de Davi, de Salomão, que eles tanto sonhavam, e também um certo período no interbíblico do reino dos Macabeus, em que eles tinham autonomia na sua terra. Então eles jogaram essa esperança em Jesus, mas quando o viram crucificado, essa esperança feneceu, falhou. Então eles estavam pendurando a sua fé numa crença que não era verdadeira. Então eles ficaram desiludidos. Há muitos cristãos também desiludidos neste tempo, porque colocam sobre Deus e sobre Jesus e sobre o Evangelho uma série de coisas, uma série de expectativas que o Evangelho nunca permitiu que nós tivéssemos.
Há cristãos, por exemplo, que têm e há igrejas que estão aí pregando, ensinando coisas que o Evangelho não prega. De uma prosperidade permanente, de que em tudo você vai ter cura, e se não tiver cura é porque é falta de fé, e em tudo você vai se dar bem, que você não vai parar de sofrer, que a sua vida vai mudar completamente, esses sofrimentos vão acabar. É uma mensagem de ilusão, uma mensagem que não tem a ver com a mensagem e o Evangelho de Jesus. E muita gente embarca nisso, e quando embarcam nisso ficam frustrados. Já contei aqui a experiência de que eu conheci uma senhora que, na rodoviária de Belo Horizonte, e ela estava lá, eu conversando, assim, fazendo aquele primeiro momento, e ela, em determinado momento, usou a palavra abençoar, a bênção. Aí eu falei, senhora é evangélica? Ela disse, eu fui evangélica, não sou mais. Não sou mais. Me frustraram. Disseram que se eu contribuísse, a minha vida ia melhorar, as coisas iam mudar. E eu contribuí, dei tudo, dei muito mais do que tinha. E a minha vida não foi para frente, só piorou. Agora eu não quero saber mais de evangelho. Tem muita gente desistindo porque coloca no evangelho uma ilusão. Nunca Jesus ensinou isso, nunca os evangelhos ensinaram isso. Não é pelo simples fato de você orar por uma enfermidade e pedir a cura que ela vai acontecer. Se não for da vontade de Deus, se não estiver no projeto do Senhor, alguns vão ser curados, outros não. A gente não pode ser cristãos que não têm consciência de sua vida, da sua responsabilidade cristã. Passamos por os mesmos problemas que todo mundo. Então nós temos que ter consciência do que a Escritura diz. A promessa de Deus é que Ele supriria as nossas necessidades, não que encheria a nossa casa de riqueza, a nossa vida de saúde. Pode ser que isso não aconteça e você precisa manter-se fiel ao Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que ande pelo vale da sombra da morte, ainda que os montes rugem e se perturbem. Isso é que é cristão verdadeiro, que não se ilude. E aqueles cristãos ali, aqueles dois, estavam caminhando para uma desilusão, com o coração desiludido, frustrado. Eles criam num evangelho que não era bem isso que Jesus havia ensinado. E aí eu parto para outra característica que não representa a vida de um cristão. Verso 22. E eles continuam narrando a Jesus. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Elas disseram que elas foram de manhã bem cedo ao sepulcro, e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Aí, alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ora, eles ali tinham sinais de que alguma coisa aconteceu, de que a promessa de Jesus, se é que prestar atenção nisso, era que ele ressuscitaria. Então eles tinham sinais, evidências de que isso estaria acontecendo. Mas apesar disso, eles desistiram, foram embora e foram desiludidos com isso. Então, a nossa caminhada como cristão não é uma caminhada com dúvida. Nós não podemos caminhar com dúvida. Será que Deus é assim? Será que Jesus vai não sei o quê? Será que Jesus é filho de Deus mesmo? Será que Deus existe? Será que...
às vezes essas dúvidas podem tomar conta do nosso coração. Como é que Deus, sendo bom, permite tanto sofrimento? Essas perguntas que o ímpio faz com frequência. Não se deixe dominar por essas perguntas. Se não tem a resposta, se olha, eu não tenho a resposta completa, mas eu tenho minha fé. E eu confio no Senhor. Tenho tido uma experiência com Deus. Então, um cristão que se deixa tomar conta por dúvida, e essa dúvida persiste, não vai procurar uma resposta, não vai procurar em Deus um direcionamento, vai começando a se abater como cristão. Então, há muitos cristãos que a incredulidade está bem pertinho da vida deles, por causa de desconhecimento bíblico. Não conhecem a palavra, não estudam a palavra, não participam de estudos da ABD, de outras coisas, faltam tanto aos cultos e acabam não tendo base bíblica para defender as artimanhas malignas, as tiradas satânicas do mundo. E a Bíblia diz que a gente tem que estar preparado. Então eles tinham dúvidas. E o quinto e último não, depois caminho para o sim, está esboçado no verso 25 em diante. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer. Nas outras versões ele chama de quê? Nécios e tardos. A Bíblia Vida NVI traduziu de maneira um pouco mais suave, mas vale de todas as maneiras, né? Porque o interesse é isso. Jesus dizer para eles que eles custavam a entender. Isso é sinal de que eles eram cristãos ali, já eram seguidores de Jesus, já conheciam um pouco a palavra, mas não a entendiam bem, ou entendiam sob seu ponto de vista. Em tudo que os profetas falaram, não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E o verso 27, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Veja que Jesus teve que explicar tudo. Por isso que nosso caminhar não deve ser um caminhar de despreparo. Cristão despreparado, cristão que não se fundamenta na palavra, na doutrina cristã boa, é um cristão à mercê do mundo, de Satanás, da sua carne e dos ateus deste tempo. Há muitos cristãos ainda que não conhecem bem a palavra e não se esforçam para isto. Palavra que é alimento, palavra que é luz, palavra que é espada, palavra que é martelo, palavra que nos edifica, destrói as nossas incredulidades. Palavra do Senhor, temos que estar preparados. Pedro vai dizer que estejamos preparados para responder com mansidão à razão da esperança que há em nós. Cristão despreparado fica como aqueles dois cristãos que estavam ali no caminho de Emaús, descendo e descendo. Agora, um pouco mais rapidamente, eu quero responder uma segunda pergunta. A segunda pergunta é: como deve ser então o caminhar do verdadeiro cristão? E do verso 28 ao 33, nós vamos aprender. Verso 28 vai dizer: ao se aproximar do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fica conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Sabe como deve ser a caminhada do cristão? Em primeiro lugar, é uma caminhada na companhia de Jesus. Alguma coisa maravilhosa aconteceu no coração daqueles homens, que eles não queriam deixar Jesus escapar.
Tem muita gente deixando Jesus escapar, não abrindo sua casa, seu coração, sua vida para Cristo. Tanto é que o texto diz que Jesus fez como se fosse ir adiante. Não sei o que teria adiante ali de Emaús. Mas ele foi. No coração dele, ele queria estar com eles. Mas ele não ia forçar essa entrada. Como vai fazer? Então, eles imediatamente, vamos, fique conosco. Já está escurecendo, já está noite praticamente. Provavelmente eles teriam saído mais ou menos meio-dia de Jerusalém, caminharam 6, 7 horas, já devia ser 6, 7 horas da noite. Daqui para frente é só escuridão. Fique aqui conosco. Algo no coração deles pedia isso, sem muito conhecer e identificar aquela pessoa, mas alguma coisa vislumbrava dentro deles. E eles então convidaram Jesus. Por isso que a gente precisa, acima de tudo na nossa vida cristã, da companhia de Jesus. E eles disseram, fica conosco. Fica conosco. Essa deve ser a oração de todos nós. Jesus, fica conosco. Não abra mão da presença de Jesus. E ele fez isso, ele prometeu, Mateus 28, 20, dizer, eu estou convosco. Imagine este, fica conosco, como estou convosco. Que maravilha é ter a presença de Jesus. Não deixe Jesus ir embora, meus irmãos, antes de a gente tomar uma decisão significativa a respeito da nossa vida com Jesus, o nosso compromisso com Ele. Então, nós temos que, e eles então tiveram esse vislumbre, porque Jesus não vai forçar a entrada, não vai entrar num lugar onde ele não foi convidado. Então ele precisa desse impulso nosso, desse desejo nosso de consagração. Devemos, como diz o cântico, o hino, mais de Cristo eu quero ter, mais do seu amor obter, mais da sua compaixão, mais da sua mansidão. É isso que queremos na nossa vida. Nós não queremos os presentes de Jesus, nós queremos a presença de Jesus. Tem gente que só quer os presentes, as bênçãos de Jesus. Mas cristão que é cristão, dá mais valor à presença de Jesus, à comunhão com o Senhor, do que com outras coisas. Busca primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vão ser acrescentadas, se a gente está com Jesus. Ele é nossa companhia, Ele é nosso Senhor, nosso amigo. Ele nos ama, Ele se importa conosco, e como Ele diz que está conosco, Ele está aqui, Ele está em minha vida pelo Espírito Santo de Cristo. Por isso o Espírito Santo é chamado também Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Cristo, porque a triunidade divina está no Espírito Santo que está em nós. Segundo lugar, verso 30 vai dizer, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista dele. Sabe o que isso ensina? Ensina que o caminhar do cristão é um caminhar de crescimento. Nós não podemos ficar parados na vida cristã. Cada dia nossos olhos precisam estar mais abertos, tendo visões, a visão espiritual. E esses discípulos começaram agora a mudar, começou a haver uma guinada de direção para a vida deles. Aprenderam e se edificaram em Jesus, viram Jesus ali no partir do pão e alguma coisa falou ao coração, é Jesus. E aí, diz o texto que Jesus saiu, desapareceu. Ele estava com o corpo glorificado, podia acontecer isto. Como também atravessar a porta.
mas comeu também. São mistérios que a gente não entende, né? Mas é o corpo glorificado do Salvador. E aí, por que Jesus saiu? Porque agora eles tinham que aprender a confiar em Jesus, mesmo que Jesus não estivesse ali. E nós aqui, nós não temos Jesus assim, fisicamente conosco, mas mantemos a nossa fé, nossa esperança, nossa confiança no Senhor. Nós aprendemos a viver sem a companhia física de Jesus, mas não podemos viver sem a companhia espiritual dele. E aí a geografia vai mudar. Eles começaram então, viram aquilo, viram que de fato Jesus ressuscitou, e agora eles vão de volta para Jerusalém. De volta para Jerusalém significa subir 1.000 quilômetros de volta. Então, aquela caminhada de Jerusalém para Emaús era descendo, agora vão subir. Por quê? Porque tiveram uma experiência com Deus, e quando a gente tem uma experiência com Deus, nossa vida cresce, nossa vida fica fortalecida em Jesus. E aí, quero convidar então os irmãos para esse texto do verso 25. E ele lhes disse, como vocês custam... estou no outro versículo. Então, nós vamos estudar agora o verso... saiu aqui fora do ar, aqui do meu... Verso 32. Perguntaram-se um ao outro, não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho às Escrituras? Nos expunha as Escrituras. Então eles começaram, de fato, enquanto ele falava de Moisés, dos profetas que anunciavam o Messias, certamente falou Isaías, tal, aquilo, enquanto ele falava, nosso coração ardia. Meus irmãos, o caminho do cristão é um caminho de coração abrasado, coração fervoroso. Se você está perdendo o fervor, se você está perdendo o entusiasmo cristão, alguma coisa precisa ser revigorada. E é a palavra que revigora você, é o Espírito de Deus que revigora você nesta caminhada cristã. Você tem que cantar com entusiasmo, orar com o coração inflamado, quente, carecendo realmente da presença do Senhor, da sua bênção maravilhosa para com a nossa vida. E mais à frente, então, no verso 33, levantaram-se e foram imediatamente para Jerusalém. Sabe o que isso nos ensina? Que nossa caminhada é uma caminhada de coragem. Aqueles dois não verificaram a hora, não verificaram o cansaço deles, não verificaram que iam ser umas 7 horas de volta e 7 horas subindo, não importava. O coração deles estava tão inflamado que eles então sentiram a necessidade de estar com Jesus. Então eles tinham coragem. Quando a gente vê cristãos tão sem coragem, a gente fica bastante preocupado com essa situação. E por último, meus irmãos, a caminhada daqueles discípulos é uma caminhada para a comunhão. Compartilharam a comunhão e o compartilhamento. Diz o texto bíblico que ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. A gente, quando está firme no Senhor, a gente quer estar com os irmãos. A gente quer estar com a companhia dos filhos de Deus, da igreja, juntos como irmãos na caminhada. Essa é a nossa vida, indo dia a dia, dia e noite, para fazer a vontade do Senhor. Alguns estão subindo, outros estão descendo. Como está você? Eu acho que só o fato de você estar aqui é porque você está subindo, dia a dia. Muitos estão com medo, mas nós estamos com confiança. Muitos estão com espírito depressivo, mas nós estamos com um espírito confiante. Muitos estão abatidos, mas nós estamos fortalecidos em Jesus.
E posso todas as coisas daquele que me fortalece. Então nós aprendemos, meus irmãos, aqui. Nós aprendemos, eu quero que vocês me ajudem aqui, passa ali. Que como é então, como deve ser a nossa caminhada como cristão? Em primeiro lugar, pode passar. Não é um caminhar, em primeiro lugar, de quê? De desistência. Segundo lugar, não é uma caminhada de deficiência. Terceiro lugar, não é uma caminhada de desilusão. Quarto lugar, não é uma caminhada de dúvida. Quinto lugar, não é uma caminhada de despreparo. Mas sim, a nossa caminhada é uma caminhada, em primeiro lugar, da companhia de Jesus, do crescimento, do coração abrasado, de coragem e de compartilhamento em comunhão. E aí, para fechar essa palavra, o belo texto de Provérbios, capítulo 4, verso 18, que diz: mas a vereda dos justos, o caminho dos justos, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Vamos recitar juntos? Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque Tu tirastes da nossa vida do caminho de Emaús, da depressão, da tristeza, do abatimento, descendo, mas Tu colocaste a nossa vida na direção da Nova Jerusalém, com esperança, com confiança, com o coração abrasado. Que seja esse o nosso caminhar, que sintamos a Tua presença, que Jesus esteja conosco, que o Espírito Santo esteja nos fortalecendo nesta caminhada. Precisamos e queremos Jesus. Fica conosco, Senhor. Em nome de Jesus, amém.